Muito bem, nós vamos voltar agora a falar sobre essa questão do desabamento parcial do Superrede de Canoas. Ontem completou 2 anos, né, Rafa? 2 meses. Desculpa, 2 meses. Né? 2 meses, a gente acompanhou, inclusive na íntegra, toda aquela situação, a TVC esteve ao vivo. E eu tenho visto aqui, não é uma crítica, é uma observação. Eu tenho notado que pouco tem se falado do caso. A imprensa parece que se afastou, né? Mas a gente vai ficar na cola porque 3 vidas se foram e não pode terminar desse jeito. Falei ontem aqui no programa sobre isso e é importante a tua participação, meu querido. Tony, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde para todos. O papel da TVCI é trabalhar junto da sociedade. Se tem problemas, a gente tem que apontar esses problemas, trazer e ajudar, de certa forma, por meio da informação, a gente solucionar esses problemas. Se tem coisa boa acontecendo na nossa região, claro que a gente vai mostrar também, né? A gente sempre fez isso desde que nos instalamos aqui em Paranaguá. Agora, esse caso, como você disse, Tony, é bem verdade. Parece que houve um silêncio por parte de todos, por parte da justiça, porque a gente vê que o caso não anda, por parte da imprensa, só quem não se cala mesmo é a comunidade local e principalmente os familiares das vítimas. A gente vê agora imagens da inauguração que aconteceu numa noite anterior a toda essa tragédia. Essa inauguração aí foi para convidados, né? Só que aí, no dia seguinte, houve toda essa tragédia, quando caíram, então, nessas lajes e que vitimaram 3 funcionárias lá do estabelecimento. A gente viu ali a imagem da panificadora ali, e essas vítimas são a Raíssa Batista Santos, de 18 anos, a Camille Vitória Souza Dias, também de 18 anos, ou seja, começando a vida, começando a carreira profissional, e a Priscila Mari Starchek Farro, de 36 anos. O que acontece? A gente vem acompanhando, a gente fala sobre silêncio, né, Tony, da imprensa, mas não é o que acontece aqui na TVCI, pelo menos, viu? Porque quando completou 1 mês do acidente, a gente trouxe a situação novamente. Quando completaram 2 meses, que foi ontem, nós também mostramos novamente essa situação. E logo ali, quando o acidente todo aconteceu, a gente nunca se calou. Aqui é o nosso papel, portanto, como eu disse ali no começo, quando há coisa boa a gente mostra, mas quando há problemas a gente tem esse papel também de noticiar aqui. E o que acontece, Tony? A gente vê essa coisa do silêncio. E a investigação está andando, mas a justiça brasileira a gente sabe muito bem como é, né? 3 pessoas foram indiciadas até o momento por conta aí dessa grande tragédia. O dono do supermercado, o ex-prefeito e empresário de Matinhos, Eduardo Dalmora, o dono da construtora e também o responsável técnico pela obra, que é o engenheiro. Esses nomes ainda não foram divulgados pela polícia, porque existe uma situação que chama o seguinte, Tony, deixa eu mostrar para você aqui, que a produção mandou para mim há pouco aqui. Devido à lei de abuso de autoridade, os nomes não serão repassados. Mas um deles a gente sabe que é o dono da rede de supermercado, que é o Eduardo Dalmora. E o que muito surpreende a gente, eu acho que essa é a palavra que dá para usar, é que enquanto as famílias estão esperando por justiça, ontem, inclusive, Tony, mostramos alguns desses familiares na reportagem que completou ali 2 meses, né, da tragédia, enquanto essas pessoas esperam por justiça, o ex-prefeito de Matinhos, o empresário Eduardo Dalmora, mira na eleição deste ano. Ele está preocupado, parece que nas eleições deste ano, e não em atender a população, né, Tony, essas pessoas. Exatamente. Tem alguns pontos aí que são importantes. Eu recebo também informações extraoficiais de Pontal de que já estão se mexendo para reabrir o supermercado. Também soube. Né? Dizer, ontem eu perguntei, tudo bem, mas agora é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai ver uma parte, né, Rafa, da fala do perito. Isso. Que eu achei muito grave o que ele falou, mas o trabalho deles, da perícia, foi perfeito. Eles não esconderam nada. O delegado falou ontem aqui também, perfeito, mas agora, o que daqui parou aí? É aquilo que você acabou de falar, parou aí. Não basta identificar. Eu fico pensando aqui comigo, o dono dessa empresa e o responsável técnico pela obra. E essa empresa já construiu inúmeros barracões, vamos colocar desse jeito, sim. Semelhantes.
Você acha que seria isso é uma pergunta, né? Você acha que seria uma atitude que partiu do dono da empresa construtora e também lá do responsável técnico engenheiro? Não, vamos fazer a gambiarra aqui, vamos fazer ali para economizar e cair, porque no dia da inauguração também foi mostrado que já tinha vestígios que alguma coisa estava errada lá nas dependências, tinha água vazando, tinha uns barulhos. Só que esse pessoal que falou isso sumiu, todo mundo sumiu. Né? Aí ontem eu perguntei, quanto é que vale a vida de cada um, porque se for indenizar as famílias? 10 mil? 15 mil? 20 mil? Quanto é que custa uma vida? Eu acho que para as famílias não tem dinheiro que pague. Agora, está sendo já mirado, já está pensando em eleição e tudo mais, eu acho isso bem complicado, viu? Você tocou num assunto, num ponto aí muito importante, Tony, que é essa questão da pressa, né, de inaugurar. A gente viu ali a inauguração, de fato, os moradores lá, não somos nós que estamos falando, viu? São os moradores lá de Pontal, do entorno ali em especial, de que essa construção foi feita muito rapidamente ali, né, e já estava praticamente pronta ali então para ser inaugurada, e a gente vê, de fato, percebe tem esse sentimento de que houve uma pressa ali para deixar essa obra pronta. E quando, Tony, aqui a gente não está fazendo juízo de valores ou nem julgando ninguém. A gente está trazendo o assunto à tona só para comentar enquanto jornalistas aqui perante a comunidade, é o que a comunidade em si pensa, né? Tempo da suposição. Né? Exatamente, suposição, porque a gente vê o quê? Quando a gente faz uma obra na nossa casa, Tony, a gente quer o quê? A gente quer terminar logo, porque a gente sabe que obra traz transtorno. Numa situação dessa, que é uma obra nova, tudo bem, mas é um empreendimento bastante caro. Tanto é que você falou muito bem agora, há essa conversa, melhor dizendo, de que já estão mexendo ali na estrutura para reabrir ali o supermercado. A gente sabe, deve ter custado alguns milhões essa construção aí, né? Então, a gente imagina que, por mais que tenha havido toda essa tragédia, essas mortes, as outras 12 vítimas, ou estado grave, ou menos grave essas vítimas, existe ali uma vontade da empresa do supermercado em reabrir a loja. E ok, né? Só que o que a gente quer saber é como é que fica essa família, essas famílias todas. E aí, voltando a falar sobre a questão da pressa, quando a gente faz uma obra, a gente quer que ela termine logo. Se você faz uma construção como essa, você quer que ela fique logo pronta, né, rapidamente, ou a gente imagina que os responsáveis queiram, para quê? Para que o comércio comece a gerar dinheiro e possa retornar todo aquele dinheiro que foi investido na construção. A gente cheira isso no ar. Ninguém está afirmando nada aqui. A gente só está falando o que a gente percebe, né, Tony? Prova é isso que você disse também aí. Houve já apontamento, antes mesmo da inauguração, de que havia problemas ali, que não estava tudo pronto. E até agora, né, as investigações mostram isso para a gente também, que foram feitas determinadas gambiarras, então, lá, ou seja, não foi feito tudo da maneira com segurança que deveria ter sido feito para salvaguardar as vidas que lá dentro estariam, né? Eu vou pedir para a produção deixar no ponto a fala lá do perito, só para concluir o que você está falando, quando se refere, dá um exemplo da obra particular tua casa. Né? Se chega numa altura da construção e você vê que o dinheiro está ficando curto, você pode chegar, que não é o caso, né? Mas você pode dizer para o construtor, para o pedreiro, para o engenheiro, eu não vou fazer mais laje. Eu vou fazer um tetozinho simples aqui, depois mais tarde eu faço a laje. Ele vai mudar a obra de acordo com a tua ordem. Ele não vai alterar por conta. Eu imagino, Tony, que um engenheiro não queira colocar o seu nome, né? É CREFITA, o órgão que gerencia os engenheiros, não sei, mas enfim, quem é que rege a profissão, ou mesmo a construtora da obra, não vai querer colocar o deles na reta para construir algo que seja meia boca, o que pode ali atentar contra a vida de alguém. Imagino eu, pelo menos, né, Tony? Aqui, como eu disse, a gente está conversando do que a comunidade pensa também, do que a sociedade local aqui pensa. E geralmente, esse tipo de orientação vem de quem está pagando, justamente como você está falando aí, quem é que está investindo lá na obra. Vamos dar uma segurada aqui, porque está ficando caro o negócio. Quer ver o que o perito fala, que eu achei muito grave? Coloca no ar aí.
Baseado nos levantamentos do exame pericial feito pela Polícia Científica do Estado do Paraná, nós constatamos efetivamente um erro na execução da montagem das peças estruturais na torre daquela edificação. Nós encontramos diversos erros que estão aí constantes no laudo pericial, que tem quase 200 páginas, mas dentre eles eu posso citar falta de grauteamento de peças estruturais entre vigas e pilares. Nós temos gambiarra, onde foi colocado madeira para preencher um espaço vazio entre pilar e viga. Nós também temos ali a questão do cobrimento da laje, chama-se capeamento, com uma especificação menor do que em projeto, do que no cálculo, que era para ser de 10 centímetros, e nós apuramos que ela variava de 6 a 8 centímetros, e também nesse capeamento sobre as lajes pré-moldadas, protendidas, existia uma tela, uma armadura que deveria ficar sobre as lajes e avançar sobre a viga, aumentando, portanto, a resistência do bloco único da laje, porque até então, quando se coloca uma laje, ela tem uma resistência a cargas. Quando você coloca todas, você faz a equalização, chaveteamento, o cobrimento, adequadamente ela passa a funcionar como um bloco único. E com isso, pela falta da espessura do capeamento ter sido menor do que em projeto de cálculo estrutural, pela falta da armadura sobre a viga, fragilizou aquela laje, que infelizmente não suportou, portanto, a carga. Mais do que explicado, é um laudo de 200 páginas. A perícia do Estado do Paraná fez esse levantamento, ou seja, tinha vários erros na condução da obra. É impossível que o proprietário do imóvel que estava sendo levantado não tivesse conhecimento disso. Pois é. E ali é o técnico falando, né, Tony? Não somos nós aqui falando, exatamente. Não. E ele deixa tão claro tudo isso, essas falhas, que mesmo nós, que não somos entendedores, não somos peritos, não conhecemos essa área da engenharia, a gente consegue entender, né, o quanto faltou. Aí, Tony, fica aquela pergunta, né? O quanto valeu a pena você economizar nesses 10 centímetros ali que o perito falou, ou naquela manta, em todos esses, colocar madeira onde não devia ter a madeira, quando a gente perdeu 3 vidas, essas 3 meninas, 2 começando a vida com 18 anos de idade, mais 12 feridos entre estado grave e menos grave, né? E agora a gente vê um dos responsáveis por essa construção, que é o ex-prefeito de Matinhos, então, o dono dessa rede de supermercados, mirando só na campanha política, que daqui a pouco está batendo a porta aí, ele quer voltar a ser prefeito lá de Matinhos, Tony. E as famílias, como é que ficam? Do jeito como nós mostramos ontem, por exemplo, né? Estão estafadas, cansadas, desesperadas, esperando por justiça, uma justiça que está demorando demais para vir. É logicamente que eles querem os responsáveis penalizados por tudo isso. Não vão ter essas vidas de volta. Infelizmente, isso não vai acontecer. Mas quando há esse tipo de tragédia que tem vítimas, uma resposta da justiça traz ao menos um acalento para essas pessoas. Sem dúvida nenhuma. Aliás, só para encerrar, por enquanto, porque nós vamos continuar com toda seguindo certeza, com toda problema certeza. aí. No dia da inauguração, que foi um evento meio que fechado, porque tinham poucas pessoas, mas eu assisti, por incrível que pareça. E naquele dia, o senhor Eduardo Dalmoura, ele perdeu o foco da inauguração, propriamente dita, para falar de política. Pois é, já começou ali, né? Ou seja, ali foi mais um passo. Falando de política. Pois é. E olha, morreram 3 pessoas, mas poderia ter sido muito mais. Infelizmente. Pois é. A tragédia, ela é enorme. Poderia ter morrido uma pessoa, já seria grande. Mas é lamentável. E a gente vai continuar acompanhando, sim, e saber qual que vai ser o destino, né? O resultado final de tudo isso, porque, por enquanto, está tudo esclarecido. A investigação foi perfeita, mas agora tem a outra parte também. Não pode, vou indenizar e pronto, vida que segue. Não. Para aquelas 3 pessoas não cabe esse ditado popular, vida que segue, porque elas morreram lá dentro.